Hey literatas, tudo bem com vocês? Aqui é a Giza Vatsky e hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores peças teatrais já escritas em todos os tempos, uma das maiores peças do Shakespeare, tanto em questão de tamanho mesmo, porque é a peça mais longa dele, quanto em questão de profundidade e retratação de temas universais. Hoje, como vocês já devem ter visto, aí no título do vídeo a gente vai conversar sobre Hamlet, a tragédia do príncipe dinamarquês. Antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade, porque agora que eu estou de férias eu pretendo postar um pouquinho mais, então vamos conversar um pouquinho sobre ela. Antes de falar propriamente da história, né, de uma peça tão conhecida que você com certeza já ouviu falar em algum momento, já viu algum trecho dela, como por exemplo, o clássico Solilóquio, que todo mundo conhece, todo mundo já viu em alguma série, algum filme, o ser ou não ser, eis a questão, não é mesmo? Antes de chegar nessa parte da peça mesmo, eu queria trazer algumas curiosidades para vocês sobre esse grande universo de Shakespeare, não é mesmo? Bom, essa peça deu origem ao grande clássico da Disney, a um filme que todo mundo já assistiu alguma vez, conhece algumas músicas, e teve uma adaptação recente, 2019, e vai sair ano que vem mais uma, infelizmente no mesmo modelo da de 2019, mas enfim, isso não é assunto para esse vídeo. Rei Leão. Sim, esse grande filme, não é, que todo mundo lembra das lições, da animação, das músicas, foi inspirada nessa grande peça de Hamlet. Um irmão traindo o outro e tentando usurpar o trono, com o filho indo lá buscar a vingança. Claro, adaptado para crianças, mas ele segue os moldes aí, tenta pelo menos, né, bebe da fonte do Shakespeare. O Shakespeare costumava pegar histórias que já foram escritas e tinham, sim, uma certa popularidade entre a população e reescrevia, transformando ela em algo um pouco mais complexo. Isso acontece em Hamlet, porque antes de Hamlet, do Shakespeare, nós tínhamos algumas outras obras já produzidas, o Ur Hamlet, né? E Ur significa que é primordial. Então a gente teve algumas versões de Hamlet que não foram produzidas pelo Shakespeare, mas que já eram encenadas. Se não me engano, foram 3, tem do anglo-saxão, tem francês, tem várias versões aí que não tem registros propriamente dos autores, mas que o Shakespeare, por ser algo muito conhecido, ele pegou essa ideia e poliu mesmo e tornou uma peça muito mais magistral, não é? Ele deixou mais complexa a linguagem, os pensamentos e afins. Bom, agora que eu já dei essa breve introdução, né, já dei uma cavucada no terreno, vamos conversar um pouquinho sobre, né, fazer a resenha propriamente de Hamlet. Eu usei como apoio a própria edição da Penguin, porque nessa edição a gente tem as 300 páginas, só que eu chuto que pelo menos umas 100 são de notas. Aqui eu coloquei até um post-itzinho. Ó, as notas começam na página 195 e elas terminam só na 318, que são referências bibliográficas, na 311. Então, assim, são umas boas páginas. Então, a peça mesmo vai até aqui, ó, considerando que tem um prefácio, uma introdução, que começa assim. Então, é uma peça longa, é a mais longa, é a maior de Shakespeare, mas também não é algo assim... Não é uma obra, tipo, Guerra e Paz, que tem mais de 1000 páginas, né? É uma peça de teatro que é de fato longa, mas enfim. Isso não nos torna um impedimento de lê-la, não é mesmo? Vamos pra história, então, né? A história vai começar com os guardas reais avistando um fantasma, um espectro. E aí eles vão relatar isso pro Horácio, e o Horácio vai ficar assim, vai duvidar bastante disso, né? O Horácio é um amigo do Hamlet. E nisso, o espectro, ele não tá falando e eles estão duvidando muito que estão vendo um espectro. Afinal, um vídeo que eu assisti do Olá Bocós, vou colocar o link aqui na descrição, a gente tá falando de uma Inglaterra protestante. Então, os protestantes, eles não acreditam nessa questão de espectros vagando pela Terra. A gente tem uma delimitação bem clara de inferno e céu. Então, não poderia haver um fantasma circulando, um fantasma com boas intenções. Se ele fosse um fantasma, ele seria um fantasma que veio das profundezas do inferno, não é mesmo? Então, esses guardas ficam bem assustados, vão relatar isso pro Horácio, e o Horácio não vai comprar muito essa ideia não, tá? E aí, na próxima cena, né, nesse primeiro ato, a gente tem a chegada da corte real e do Hamlet. Por quê? Porque o rei Hamlet, pai de Hamlet, faleceu de causas que até agora nós não temos consciência, e o seu irmão, o rei Cláudio,
ele assumiu o trono da Dinamarca. Então o Hamlet, ele tem que sair da Inglaterra, ele tava tendo os estudos dele lá e ele tava filosofando lá na Inglaterra, então ele vem justamente pro enterro do pai e toda essa questão. E nisso, ele depois, após 2 meses da morte do pai, a gente tem que o Cláudio usurpou o trono do rei e se casou ainda com a rainha Gertrudes, a mãe do príncipe Hamlet. Então agora ele se depara com essa situação e ele fica simplesmente angustiado com isso, né? Tanto que essa situação surge aquele ditado popular que há algo de podre na Inglaterra, na Dinamarca. Então, justamente porque o rei Cláudio significava uma coisa, né? Um trono bom, um reinado poderoso, próspero e afins, e quando entra esse irmão usurpador, a gente tem essa virada para algo podre que está comandando a Inglaterra, né? Afinal, ele, como a gente descobre, ele causou o assassinato do irmão e se casou com a mulher do irmão, a Gertrudes. Isso acontece em Rei Leão, né? Se você for comparar o Scar e o Mufasa, mas enfim. E eu me adiantei bastante. Então o Hamlet chega, não é? Sem desconfiar de nada que está acontecendo. E ele logo ele chega com as roupas fúnebres dele e afins. E o rei e a rainha falam que ele tem que superar isso e passar pano e afins. E ele fica, assim, muito bravo justamente pela mãe ter contraído matrimônio logo após 2 meses do casamento dele, da morte do pai dela. E ele fica, assim, muito bravo com a mãe. E de fato ele chama isso de relação incestuosa e afins. Todos os nomes que você pode imaginar temos aqui nisso, e é bem condenável de fato. Então o Hamlet fica nesse, né? Ele não sabe muito bem o que fazer, afinal ele acha que o pai morreu de causa natural, não é mesmo? E aí ele fica nesse meio termo, assim. E aí depois disso, o Horácio vai relatar a vista do espectro. E aí o Hamlet vê esse espectro e o espectro vai contar pra ele que ele é o pai do Hamlet e que ele não pode ir aos céus porque ele está vagando pela terra até ser vingado. Então o Hamlet, ao escutar esse espectro, ele fica muito na dúvida do que tá, se isso é verdade, se isso é mentira, o que ele tem que fazer, se ele tem que vingar ou não. Não sabemos ainda, e aí ele fica justamente nessa dúvida, que eu comentei no início do vídeo, que eu vi no Labucose e faz totalmente sentido, sobre se ele deve confiar nesse espírito por ser um espírito maligno, que quer que ele realize essa vingança para os propósitos dele, ou se é um espírito realmente do pai que tá tentando buscar vingança, né? Então o pai vai relatar que foi o tio que matou ele, que ele precisa de vingança e que esse é o dever do Hamlet, assumir o trono da Dinamarca para conquistar essas coisas. Então o Hamlet fica nesse dilema, não é? Se ele deve agir ou não agir, se ele deve fazer ou não fazer essa vingança, e ele vai ficar o livro inteiro nessa questão de fazer ou não fazer, de ser ou não ser, de realizar a vingança ou não realizar. E antes dele simplesmente fazer essa coisa impulsiva, ele precisa confirmar se o fantasma falou a verdade ou não falou a verdade. Porque ele não vai simplesmente ir lá e confiar, ainda mais porque o Hamlet, ele é uma pessoa que pensa muito antes de agir. A gente tem isso constantemente na peça, mais da metade da peça dele pensando se ele deve realizar ou não. E isso se dá nos famosos solilóquios. Nós não temos só o devaneio do ser ou não ser, mas nós temos o solilóquio de Écuba e temos mais alguns espalhados pelo livro. Então, ele vai ficar nessa pensamento e ele decide ver se isso é verdade ou não. E nesse meio do caminho, ele acaba decidindo que prefere ficar maluco pra, né, ver como é que é a reação das pessoas, do tio e afins, então ele decide fingir loucura. Nesse meio de caminho. Bom, eu me adiantei um pouquinho, né, me emocionei. Vamos conversar, só que antes de toda essa questão, a gente tem a Ofélia, que está sendo cortejada pelo Hamlet, e bem no inicinho da peça ela é recomendada não continuar, né, com esses interesses amorosos pelo pai Polônio e pelo irmão Laerte, conselhos verdadeiros de que o Hamlet só está usando dela, da ingenuidade e da beleza que ela tem. A gente tem todo esse dilema que a Ofélia está passando, né, uma moça tão pura e que parece a primeiro momento estar sendo usada pelo Hamlet, por mais que ele goste dessa moça, ele acaba não seguindo por esse caminho. Por quê? Porque quando ele começa a fingir loucura, a corte real, o seu tio e a sua mãe acabam mandando o Polônio, que é conselheiro do rei, dar um jeito de descobrir se isso é verdade ou não. Então eles mandam, além de mandarem 2 dos amigos, que na verdade não são amigos,
vigiar Hamlet e relatar tudo isso pra corte, e ele acaba descobrindo isso, eles também mandam Ofélia ver se o que ele tá falando é verídico, se ele tá ficando doido ou não. E aí ele acaba realmente percebendo que não dá pra confiar na Ofélia, porque ela tá lá do lado da corte, porque é meio complicado, né? Como que ela não vai confiar no pai, no irmão, no rei e na rainha, né? Sendo que só o Hamlet e o Horácio e alguns guardas viram o espectro e ele pediu pra eles jurarem não relatar sobre o espectro pra ninguém. Então, pra averiguar sobre toda essa questão da vingança do tio ou não, se isso é verídico ou não, se o espectro é um espectro bom, se é um espectro que tá ali tentando fazer uma bagunça no reino da Dinamarca, ele decide aproveitar que tá passando alguns atores pela cidade, ele decide pegar esses atores e pedir para eles encenarem uma história muito parecida com a do próprio Hamlet. Então ele é simplesmente genial nesse quesito. Eles acabam encenando um irmão que foi morto por outro irmão, e que esse irmão que matou o irmão se casasse com a mulher que era a rainha. Então ele observa as reações do tio e ele percebe que o tio de fato está sendo uma pessoa culpada e que realmente realizou aquilo. Então ele acaba por se decidir que é melhor realizar a vingança dele. Então nesse meio do caminho a gente vai ter o ser ou não ser, eis a questão. Eu vou ler. Eu não queria ler tudo porque é um solilóquio que é meio compridinho. E que, perdão, gente, esse solilóquio, ele acontece antes da peça de teatro. Então ele... Me desculpem, tá, por passar a informação, mas me corrigindo. Esse solilóquio vai acontecer antes da peça encenada, e aí ele tá em dúvida se ele deve matar ou não o tio, e aí por isso ele vai fazer a peça pra averiguar essa situação e se decidir o que ele quer fazer. Então, o solilóquio do ser ou não ser, eis a questão. Saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas e flechas da fortuna atroz, ou tomar armas contra as vagas de aflições, e, ao afrontá-las, dar-lhes fim, morrer, dormir. Só isso, e dizer que com o sono damos fins à nossa angústia e aos 1000 assaltos naturais, que a carne herdou. Sim, eis uma consumação que cumpre ardentemente ansiar. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Sim, aí está o entrave, pois no sono da morte os sonhos que virão, depois repudiando a vórtice mortal, nos forçam a refletir, e é bem esse reparo que dá à calamidade uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e o esgar do mundo, a afronta do opressor e o insulto do soberbo, o baque do amor ferido, o lento da lei, a insolência do manto e este bruto achincalhar que o mérito paciente recebe no inepto, se pudesse eles próprios quitar sua quietude com um reles punhal? Quem suportaria fardos, gemendo e suando uma vida de fadiga? Senão porque o terror ante algo após a morte, a terra ignota de cujos confins nenhum viajante retornou, nos congela a vontade e nos força a aguentar os males que já temos, em vez de ir para outros que desconhecemos. E assim a consciência faz todos nós covardes. E assim a cor nativa da resolução ganha o tom doentio do pensamento pálido e empreitadas de grande vigor e valor. Com tais ponderações, suas águas ficam turvas e perdem o nome de ação. E aí a Ofélia vai conversar com ele e ele, né, fica chateado com ela e toda essa questão. Então a gente tem isso, o grande solilóquio, nós temos a peça de teatro e depois o Hamlet decide por acabar com isso, realizar a vingança dele, porque ele acha que é o certo a se fazer, por mais que ele fique assim... Ele é um personagem que, diferente de vários outros heróis gregos que, por exemplo, se a gente pega a Orestes, matou o pai dele, ele vai lá e se vinga. Ele é uma pessoa que considera que não quer fazer isso porque ele tem consciência do que essa vingança pode trazer para o reino dele, né? Muita discórdia, violência e afins. Tanto, por isso que ele fica matutando tanto se ele deve fazer isso ou não. Então ele é uma pessoa que toma essa cautela, esse zelo para proteger melhor a sua situação, né? Que é bem complicada, bem delicada mesmo. Então ele decide por realizar a vingança, matar o pai dele e levar o nome da família pra frente. E aí, antes, ele vai lá, tá todo determinado a matar o Cláudio, só que ele encontra o Cláudio, o quê? Rezando. Seria muito mais fácil se ele desse fim àquilo naquela hora, mas ele, por ver o Cláudio rezando, ele não quer que o Cláudio vá direto pro céu, porque ele se arrependeu e essas coisas. Ele quer que ele vá pro inferno, então ele não mata ele naquela hora que ele está se purificando. Assim, minha visão agora, minhas interpretações, cada um tem as suas, mas enfim.
Essa parte que o Cláudio tá rezando e afins não parece que é um arrependimento genuíno. Porque a gente fica que ele não se arrepende, ele está com o peso da culpa. E é diferente você se arrepender e ter a culpa. Porque quando você tá com culpa, você sabe o que você fez errado, sabe que alguém pode descobrir e todas essas coisas, mas não se arrepende genuinamente e não quer mudar. Porque se ele tivesse realmente arrependido, provavelmente ele teria confessado seu crime e teria saído ou aceitado a condenação de morte, que seria, né, por cometer fratricídio. Mas não, ele quer continuar na posição de poder dele, e mesmo pedindo desculpa, né, e se arrependendo, sentindo culpa, no caso, remorso, ele sente muito remorso, ele decide que quer se vingar de Hamlet depois, porque quando ele tá quase prestes a matar Polônio, e depois de um tempinho, ele é chamado pra conversar com a sua mãe, e aí ele acaba vendo que Polônio está vigiando Hamlet junto da sua mãe, porque a mãe chamou ele pra confirmar se ele está louco de fato. E aí ele vai comentar, vai falar de tudo, e a mãe pensa, meu Deus, esse menino está louco. Daí ele acusa ela de se casar com o tio, e mesmo não respeitando o luto do marido e afins. E aí ele vê que o Polônio tá atrás e ele acaba matando o Polônio. E aí vocês já viram, né? A confusão está feita. Ofélia, apaixonada pelo Hamlet, rejeitada pelo Hamlet, e agora com a perda do pai, o que ela fica? Ela fica simplesmente desolada e ela decide se afogar. Então a Ofélia acaba se suicidando. E aí o Hamlet vê isso, a cena deles enterrando Ofélia com o Horácio, que é o que tá do ladinho dele. Mas enfim, antes disso, o rei percebe que ele tá ficando meio doido, o Hamlet, então ele pede pra ele retornar à Inglaterra. O Hamlet retorna à Inglaterra, por mais que ele volte depois, porque ele é invadido por navios piratas, uma coisa assim. E aí, nesse meio tempo, chega Laerte, ele foi pra França estudar, e aí ele volta pela morte do pai, e também depois, né, pela morte da irmã, que nesse momento do livro não havia acontecido, mas depois ele fica sabendo. E aí ele decide, junto com o Cláudio, fazer uma coluna, fazer um negócio pra matar Hamlet. Então, é o que fica decidido. No enterro da Ofélia, o Hamlet e o Horácio estão lá de bituca, e aí chega o rei, a rainha, o Laerte e a corte real pra enterrar a Ofélia. E aí eles acabam se metendo numa briga lá, o Hamlet e o Laerte. E aí depois fica decidido que eles vão realizar um duelo. Só que nesse negócio, o Cláudio não quer perder de jeito nenhum esse duelo. Então o que ele decide fazer? Ele decide que vai envenenar a ponta da arma do Laerte pra ferir o Hamlet, pra acabar com isso. E caso o Hamlet acabe vencendo o duelo e matando o Laerte, ele precisa que ele envenena uma taça com vinho, se eu não me engano. Então eles começam a brigar e não sei o que, eles fazem uma pausa. Só que, diferente do que Cláudio pensou, a rainha toma da taça que era pra ser servida a Hamlet e acaba consumindo o próprio veneno. Então ela falece. Daí nisso a gente já percebe, né? O Hamlet acaba ferindo Laerte, acaba matando Laerte. Ele também é ferido pela lança envenenada, então ele acaba morrendo. Mas não antes de matar Cláudio. Então, só o Horácio fica vivo e o Hamlet implora no leito de morte que ele conte a história de Hamlet e de seu pai para próximas gerações e que isso fique na memória da população. Depois desse desfecho trágico, sem a corte real, sem uma família real, é invadida a Dinamarca pelo príncipe Fortinbras, que é norueguês. E assim, todas essas tensões norueguesas e dinamarquesas estavam acontecendo durante todo esse cenário. Então, assim, é um contexto bem tenso. A gente tem essa invasão, né? E afins. Então, assim, é uma tragédia que faz jus ao nome, né? Acaba de forma trágica com a morte de todos os personagens. E pra vocês terem uma noção, eu tava lendo e tal, daí começou o duelo, daí ninguém havia falecido ainda. E nas últimas 3 páginas, o Shakespeare acabou com a situação de todos os personagens. Gente, esse é um livro, assim, riquíssimo. Eu vou deixar aqui na descrição vídeos do Clube de Literatura Clássica e do Olá Bocós e da Tatiana Feltrin pra vocês darem uma olhada. São vídeos enriquecedores, vocês vejam esse, depois assistam esses, caso vocês tenham interesse em ler essa peça simplesmente fenomenal, que é conhecida por todos. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu o Hamlet, né? A tragédia do príncipe dinamarquês. Esse livro é maravilhoso, leiam ele, tá?
E em breve, né, eu trarei aqui mais livros do Shakespeare, se Deus quiser. Eu espero de verdade trazer Otelo, Rei Lear e todos os livros, né, do Henrique, não sei das quantas que o Shakespeare tem. E também trazer a biografia que eu já tenho aqui em casa, inclusive. Um super beijo. Deixem seu like, se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo. Um bom dia, uma boa semana. Tchau, tchau.